Nós estamos então abrindo aqui o Evangelho, capítulo 8. Bem-aventurados que têm o coração puro. E caiu aqui o item 13, onde nós temos aqui uma explicação sobre aquela passagem do escândalo, né? É necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por quem esse escândalo. Então, no item 13, voltando, capítulo 8, bem-aventurados os que têm o coração puro, o item 13, que diz assim: é necessário que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos na terra, são inclinados a fazer o mal, e porque árvores mais dão maus frutos. É preciso, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que eles tenham a obrigação de praticá-lo. Eu vou ler também o 14, que diz assim: é necessário que o escândalo venha, porque, encontrando-se em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, dos quais eles são as primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer do mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para os outros. É assim que Deus faz do mal surgir o bem e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou negativas. Então está aí a mensagem de hoje do nosso Evangelho a respeito dos escândalos, né? A gente sabe que eles existem por conta da imperfeição dos espíritos que aqui estão reencarnados. Mas é como o Evangelho nos diz, como Jesus já nos disse: ai daqueles que praticarem esses escândalos, né? Vão ter que se acertar aí com a lei. Vamos então fazer a nossa prece. Boa noite, Nassim, seja muito bem-vindo. Para iniciarmos os nossos trabalhos, conversando com o nosso Mestre Jesus, dizendo: Senhor, aqui estamos mais uma vez, reunidos em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de nosso mentor, Caibar Chut, para darmos continuidade ao estudo deste livro do nosso querido amigo Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Livro esse que traz de grandes informações, grandes esclarecimentos, de grande valor para todos nós, que aqui estamos, Senhor, trabalhando na luta contínua, no dia a dia, para transformarmos os nossos defeitos em qualidades, para corrigirmos, Senhor, aquilo que ainda está em desacordo com a lei de Deus em nós. E para isso nós precisamos do Teu amparo, da Tua luz, nos intuindo, nos direcionando, Senhor, para o caminho certo que precisamos seguir. Então, neste momento em que iniciamos mais esses estudos, nós Te pedimos que a Tua luz possa nos envolver, que essa mesma luz possa envolver a todos os companheiros que aqui estão presentes, recebendo do Teu coração amado muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio e muita vontade, Senhor, de dizer sim ao Teu chamado e de continuarmos nessa luta em nossa transformação, realizando assim aquele objetivo para o qual nós fomos criados por Deus, que é sermos perfeitos, sermos felizes, espíritos superiores. Assim, querido amigo, que seja em Teu nome, em nome de todos esses benfeitores que ora se fazem presente, nos ajudando nessa tarefa, mas acima de tudo, em nome de Deus, a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós estamos então estudando o capítulo 16 desse livro, que fala, onde Leon Denis vem falando para nós sobre as objeções e as críticas que aconteciam
né, que se faziam em relação a essa ideia da reencarnação, ou seja, das vidas sucessivas, do novo esclarecimento que a doutrina que os espíritos tinham trazido para Kardec, e ele colocou isso para nós, esse conhecimento, né, de que não temos uma vida somente, mas que temos várias vidas e que vamos ter quantas forem necessárias para que nós possamos realizar essa tarefa individual, que é a missão que cada um de nós tem conosco mesmo, quer dizer, consigo mesmo, de se transformar num espírito superior, num espírito feliz, porque esse foi o objetivo quando nós fomos criados por Deus. Simples e ignorante, e chegarmos à perfeição. E essa perfeição, ela só vai ser conseguida através desse aprendizado que nós vamos tendo a cada vida, a cada encarnação. Então, nesse capítulo aqui, Leon Denis, ele vem assim, como se fosse defendendo, né? E vem rebatendo as críticas que eram feitas em relação a este pensamento. Então, na semana passada, a nossa amiga Vânia terminou aqui quando Denis dizia, né, que o recolhimento, na realidade, o espírito no estado livre ignora o descanso. Então, ele colocando para nós aqui que o espírito não tem necessidade de descanso, porque o descanso é do corpo físico. E ele dizia, né, que a atividade é sua própria natureza. Essa atividade não é visível no sono? Ele pergunta. Se os órgãos materiais de transmissão sentem fadiga e pouco a pouco periclitam, na vida do espaço são desconhecidos esses obstáculos. O espírito pode consagrar-se sem incômodo e sem coação até a hora da reencarnação às missões que lhe cabem. Então aqui ele vem o raciocínio, desenvolvendo o raciocínio e colocando, né, que o espírito não para. E o Senhor Jesus já tinha dito isso para nós quando ele nos falou lá, né? Eu não paro de trabalhar como meu Pai também não para de trabalhar. Porque nós precisamos desse trabalho para a nossa evolução, tanto quanto encarnado, quanto também desencarnado na vida espiritual. Então aí, continuando aqui, Leon Denis diz para nós que o regresso à vida terrestre é para ele, o espírito, né, um rejuvenescimento. E cada renascimento, a alma reconstitui para si uma espécie de virgindade. Ou seja, esquecemos tudo o que fizemos em vidas passadas, esquecemos tudo aquilo que vivenciamos e retornamos como se fôssemos do zero. Mas, na realidade, não retornamos do zero. Porque toda conquista, todo o aprendizado que tivemos nas vidas passadas vão nos servir para a nova vida, a nova encarnação, que ora vai se realizando. Então é o que ele diz aqui. Cada renascimento, a alma reconstitui para si uma espécie de virgindade. O esquecimento do passado, qual letes, benfazejo e reparador, torna a fazer dela um ser novo, que repete a ascensão vital com mais ardor. Eu esquecendo tudo que fiz lá no passado, porque a gente sabe que não fez coisas muito boas, porque senão não estaríamos aqui ainda, né? Se ainda estamos aqui reencarnados, é porque ainda precisamos consertar os equívocos do passado e trabalhar para o nosso futuro ser melhor. Mas se nós nos lembrarmos desses erros, né, desses equívocos, dessas besteiras, vamos falar assim, que fizemos lá no passado, isso atrasaria a encarnação atual. Isso não nos traria lucro. Então, existe esse esquecimento, é como ele diz aqui, é um bem, é uma bênção de Deus, para que a gente reinicie a cada reencarnação sem lembrar de besteira que fez.
Porque quando a gente lembra de bobagens, de alguma coisa que fizemos que não foi boa, isso nos deprime, nos deixa triste e pode vir o desânimo, pode vir assim a falta de vontade de continuar na luta. Para a gente ter uma ideia mais ou menos disso, eu gosto de lembrar sempre, né? Mesmo na vida atual, quando a gente faz um balanço assim do nosso passado e a gente volta lá atrás, na vida atual mesmo, e se lembra de fatos, de situações que nós não nos arrependemos de ter realizado, e quando a gente se lembra agora, a gente já fica meio chateadinho, não é? Meio deprimidinho, né? Quando você lembra de uma colocação que você fez, de uma atitude que você tomou e que te causou algum dano e que causou dano a alguém, principalmente quando nós causamos algum dano a terceiros, e a gente se lembra daquilo e aquilo nos incomoda, não é? A gente não gosta de ficar lembrando certas coisas, atos e atitudes que fizeram com que nós não nos sentíssemos bem. A gente procura apagar, né? Pois é, a gente sente remorso, sente aí depressão até, fica deprimido e desanimado. Então a gente não gosta de lembrar. Imagine você lembrar de coisas de vidas passadas, de coisas assim bem mais tristes que nós já realizamos. Então é nesse sentido que Deus fez essa bênção de que nós esquecêssemos a cada reencarnação o que fizemos no passado, para não prejudicar essa nossa caminhada, porque a cada reencarnação o objetivo é darmos um passo adiante. E essas lembranças não muito agradáveis podem atrasar esse passo. E aí Denis continua, né? Cada vida, olha só, cada existência, cada reencarnação realiza um progresso. Cada progresso aumenta o poder da alma. Olha só que coisa linda. E a aproxima do estado de plenitude, ou seja, da vida superior. Então, a cada reencarnação, eu progrido. Posso progredir muito, posso progredir mais ou menos ou pouco, mas sempre eu vou progredir. E quando eu vou progredindo, eu vou envolvendo as potências que eu já possuo. Porque quando é criada, todos os germes, com todas as sementinhas das potências de um espírito superior. Um espírito puro, que é o nosso destino, como Jesus. Por isso, ele disse para nós, aqui esteve, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Porque o progresso é contínuo, a gente não para de progredir. Então ele fazia tudo aquilo que ele fazia, nós um dia poderíamos fazer, quando atingirmos aquele grau de perfeição que ele já tinha atingido quando veio aqui e se propôs a reencarnar para ser o nosso modelo. Então nós vamos progredindo a cada reencarnação. E aí, Leon Denis diz que esta lei mostra-nos a vida eterna em sua amplitude. Ou seja, essa eternidade nossa agora, porque não vamos acabar mais, a partir do momento que somos criados como espíritos, nós não deixamos mais de existir, não acabamos. Então, isso que ele diz aqui, essa amplitude dessa vida futura, eu vou ampliando isso, eu vou tendo noção disso, a partir do momento que eu vou que eu vou progredindo, vou me transformando, com isso, vou desenvolvendo todas essas potências que eu tenho e vou tendo condições de trabalhar mais ainda. Por isso que ele diz, né, que esse progresso que eu vou vai ampliando o meu universo. Vamos dizer assim, os meus poderes como espírito imortal. E aí ele diz, todos nós temos um ideal a realizar, todos. A beleza suprema e a suprema felicidade. Não é isso que a gente vive buscando, meus amigos, todos os dias da nossa vida, né? Quando alguém nos pergunta assim, o que você queria na sua vida? Eu quero ser feliz, eu quero paz e felicidade. Então esse é o nosso objetivo, a gente trabalha, a gente progride, a gente luta no dia a dia, constrói tudo que a gente vai construindo,
simplesmente com um objetivo, de ter felicidade. Mesmo às vezes de maneira truncada, muitas das vezes, né, no estágio em que nos encontramos, a gente ainda está, por estarmos, né, muito ligados ainda aos valores materiais, a gente vai colocando a nossa felicidade nos bens materiais. Mas não deixa de ser um objetivo de todo mundo, ou seja, ser feliz. Então é por isso que ele diz aqui, todos nós temos um ideal a realizar. A beleza suprema, ou seja, sermos belos, mas belos como espíritos, não é? E sermos felizes. Aí ele diz, encaminhamos-nos para este ideal com mais ou menos rapidez, segundo a impulsão dos nossos ímpetos e a intensidade dos nossos desejos. Então, aquilo que eu falei lá atrás, né? Nós vamos progredindo rápido ou vamos progredindo devagar ou lentamente, dependendo de quem? De nós. Os meios estão aí, nos são oferecidos. Agora, o esforço, né? A luta, ela é de cada um. O empenho que cada um vai colocar nessa caminhada de progredir é individual. É o que ele diz aqui. E esse progresso vai ser mais rápido ou menos rápido de acordo com essa impulsão que a gente dá nessa vontade de ser feliz. Ou seja, na vontade de progredir para sermos felizes. E aí ele diz assim, não existe nenhuma predestinação. Nossa vontade e nossa consciência, reflexo vivo da norma universal, são os nossos árbitros. Esses são os nossos juízes, nossa vontade e nossa consciência. Ou seja, a vontade que eu empenho nos meus atos e nas minhas atitudes e na escolha que eu faço desses atos e dessas atitudes vão me trazer a resposta através da consciência. A consciência estando tranquila, estando serena, ou seja, com certeza do que eu estou fazendo é o correto, a gente vai o mais rápido possível, né? E ele diz, cada existência humana estabelece as condições do que se há de seguir. Outro ponto importante, porque nós não progredimos totalmente numa existência. Então, a cada existência, nós vamos colocar pontos, lá quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, nós colocamos lá pontos onde nós vamos trabalhar naquela reencarnação o nosso progresso. Né? Então, eu quero, me planejando para uma nova encarnação, junto com os benfeitores espirituais que estão ali nos amparando, nos orientando nesse momento, sabendo da nossa capacidade, da nossa condição, porque a gente quer fazer tudo, né, para ficar livre logo. Mas aí os nossos mentores, calma menina, peraí, aguenta um pouco, não é bem assim, você não pode querer fazer tudo, porque você não vai aguentar. É aquilo que Jesus também disse para nós, né? Que ninguém recebe um fardo que não tenha condições de carregar. Muitas das vezes a gente até quer, né? Quer vir com todas as dificuldades para poder progredir logo. Mas os nossos benfeitores sabem que a gente não vai conseguir. Sabe que a gente não vai aguentar tudo. Então tem que ser uma coisa ali de acordo com a nossa capacidade, para que a gente tenha sucesso. Então os nossos benfeitores se preocupam muito com isso. Então é por isso que ele diz aqui, que a cada existência se estabelece as condições do que há de seguir, que é onde eu vou progredir. Seu conjunto constitui a plenitude do destino, isto é, a comunhão com o infinito. Então todo o aprendizado que eu já tive nas minhas vidas passadas, na vida atual, e todas as próximas que eu ainda vou ter, elas vão me dar esse todo, né, essa plenitude total de ser um espírito puro para ter essa comunhão com esse infinito que para mim ainda, para nós, né, ainda é uma coisa assim meio confusa. A gente não consegue definir, não consegue entender muito bem o que seja o infinito. Apenas de uma maneira bem assim superficial a gente entende que infinito é uma coisa que não se acaba nunca. Mas quando a gente começa a parar para esse ponto, né, não se acabar nunca, a gente não tem condição ainda de entender
esse infinito, essa plenitude total. Mas esse é o nosso objetivo. Um dia nós vamos ter condição e vamos entender isso claramente. A nossa amiga Isis colocou aí para nós. Eu sei que quando fiz a minha viagem, a minha mala já vai um pouquinho menos pesada. Para absorver estes ensinamentos e praticá-los no dia a dia. É isso aí, Isis. É cada dia, né? A gente vai ali se esforçando, pegando num ponto, trabalhando, onde a gente sente maior dificuldade, é ali que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que batalhar. E a cada reencarnação, o que a gente vai fazendo? A gente vai tirando uma peça dessa mala, né? Então, olha, essas peças aqui, eu já não preciso mais na próxima encarnação, eu já vou deixando para trás. E, consequentemente, a mala vai ficando mais vazia, menos pesada. E aí é o que a gente diz, né, em relação ao nosso corpo perispiritual. Conforme nós vamos progredindo, esse corpo perispiritual ele vai ficando mais poderoso. É o que Leon Denis disse aqui atrás. Né? Por quê? Ele vai se expandindo. E o nosso campo de ação, o nosso campo de percepção vai aumentando também. E, consequentemente, o nosso campo de trabalho vai crescendo. Para que a gente possa ir aprendendo tudo que é necessário para chegarmos lá no destino que nós estamos traçando, né, trabalhando para chegar, que é ser a perfeição. Né? Ela ainda coloca, o que mais venho trabalhando é o perdão, porque tenho uma amiga que vive me tirando do sério e eu perdoando sempre. Mas isso aí é uma coisa que foi o que você pediu, né? Foi o que você precisa. Cada um de nós tem ali as situações que a gente precisa trabalhar, precisa desenvolver, e elas vêm acontecendo. Elas acontecem na nossa vida justamente para isso, para a gente ver se realmente nós já conseguimos colocar em prática aquilo que a gente acha que já sabe. Porque a gente já sabe, no exemplo que você deu aí do perdão, né? Que é um dos pontos da verdadeira caridade que nós aprendemos com Jesus, né? É a indulgência, a benevolência e o perdão das ofensas. Então, uma das coisas que nós precisamos, todos nós, é trabalharmos o perdão. A gente sabe o que é perdoar. Mas será que a gente já perdoa no sentido verdadeiro da palavra? Ainda não. Então as situações vão acontecendo justamente para a gente fazer esse treinamento. Né? Aí você vem aqui, estuda, entende, aí sai daqui, não, eu já sei que é perdoar, a partir de hoje eu vou perdoar, porque eu entendi muito bem o que é o perdão. Ah, tá, entendeu? Então toma. Tem que vir uma experiência para você ver se você entendeu mesmo. Aí vem, no seu caso, que você está colocando aí, a amiga te faz lá uma provocação. E aí você vai vendo se está perdoando ou se não. Se ainda te incomoda, se você ainda faz muitas... E isso é no nosso dia a dia, né? A cada necessidade que nós vamos tendo de desenvolver esse aprendizado, as situações vão acontecendo, né? Voltando aqui então para Leon Denis, que eu sou assim, vidrada nele, porque ele faz umas colocações, olha só, né? Mas é teste mesmo, Isis, é prova. Né? Na escola o aluno diz pra gente assim, professora, já aprendi. Você ensina lá uma matéria para o aluno. Aí a gente pergunta, todo mundo entendeu? Sim, todo mundo entendeu. Todo mundo tem dúvida? Não. Está sabendo como é que faz isso? Sim. Então vamos fazer uma prova para ver. Aí a gente aplica a prova, passando lá os exercícios, né, para dentro daquele assunto que nós ensinamos, para a gente poder avaliar se realmente eles aprenderam. É a mesma coisa com a nossa vida. As provas vêm para a gente justamente para a gente saber se realmente nós já aprendemos, já temos condição mesmo de dizer, não, eu nesse ponto já faço o que é certo. Então tem que testar, tem que ter o teste. Né? Leon Denis fala isso para a gente aqui, olha só. Ele diz assim, perguntam-nos muitas vezes, como podem a expiação e o resgate das faltas passadas serem meritórios e fecundos para o espírito reencarnado, se este
esquecido e inconsciente das causas que o oprimem, ignora atualmente o fim e a razão de ser das suas provações, né? Perdoar, Tina, veja bem, Tina coloca aí, perdoar significa esquecer, voltar a dialogar com a pessoa que nos feriu. Perdoar é fazer o que Jesus fez. Mas eu sou muito sincera comigo mesmo. No estágio em que nos encontramos, a gente ainda não consegue praticar esse perdão verdadeiro. Porque perdoar é você não lembrar, é você esquecer e você amar a pessoa da mesma maneira que você amava antes que ela tenha te trazido uma ferida ou alguma ingratidão. E eu falo por mim, né? A gente aceita, a gente acha que perdoou, mas a partir do momento que a gente ainda tem qualquer pensamentozinho, qualquer pontinho ainda negativo relacionado ao fato, a gente ainda não conseguiu perdoar. Entende? Enquanto a gente se lembra do que a pessoa fez, a gente ainda não conseguiu trabalhar o perdão. Então eu tenho comigo, né, um ensinamento da minha casa espírita, dos nossos mentores lá, e ele diz assim, a gente está na fase do desculpar. Aí sim, é o que você colocou aí, Tina. Voltar a dialogar com a pessoa, voltar a conviver com a pessoa, e nessa convivência com a pessoa que nos feriu, né, a gente vai trabalhando o perdão. Quando a gente começar a olhar para essa pessoa, começar a conviver com essa pessoa e não se lembrar realmente de mais nada que essa pessoa tenha feito, aí nós atingimos o perdão. Nós todos vezes, né? Nós somos ainda, no nosso estágio ainda, os espíritos puros perdoam, gente. No nosso estágio ainda de espírito imperfeito, que temos ainda muito orgulho para trabalhar, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e falar assim, eu já perdoo o que ela me fez. A gente não perdoa, até porque a gente lembra do que ela fez. Né? Se a gente não lembrasse, não tocaria no assunto. Então a gente ainda lembra. Eu aceitei, continuo a conviver com a pessoa, não faço nada contrário, não penso em vingança. Isso é um processo de trabalho de perdão. Quando, eu não vou dizer que não existam pessoas que já sintam isso, é claro que existe, né? O nosso Chico Xavier vivia aqui entre nós e ele já tinha esse sentimento. Muitos espíritos que a gente conhece já têm esse sentimento. Eu falo assim diretamente por mim, no estágio que eu me encontro, eu continuo convivendo com a pessoa, eu continuo dialogando, como você colocou aí, Tina, eu vivo, mas ainda lembra. Mesmo que a gente não dor, mas a gente lembra do que a pessoa fez. E quando a gente lembra, se a gente ainda lembra do que a pessoa me fez, me feriu, é porque o perdão ainda não está totalmente praticado por nós. Mas nós estamos aqui justamente para irmos trabalhando isso. Se a gente já pudesse perdoar, se a gente já não tivesse mais orgulho, se a gente já não fosse mais egoísta, se a gente não tivesse ainda esses sentimentos negativos, a gente já não precisava reencarnar mais. Já estávamos caminhando aí na vida espiritual como espírito superior. Então, se nós ainda estamos aqui, é porque nós estamos ainda em treinamento para desenvolver esses sentimentos de nós, de amor, de bondade, e apagando, combatendo ainda o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que ainda faz parte ainda no nosso estágio de evolução. A gente já foi pior. A gente tem sempre que colocar isso no caminho, porque isso nos ajuda muito. Eu penso muito assim, que eu já fui pior. E a cada dia, nem que seja um pontinho piquititinho, eu estou sendo melhor. Porque a partir do momento que eu me esforço para vencer uma dificuldade que eu tenha, eu já estou caminhando. Quando eu paro, né, e entro na tal da síndrome de Gabriela, né, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, aí eu não estou progredindo. Agora, quando eu paro,
eu não nasci assim. Se eu cometi esses equívocos, foi por algum motivo qualquer. Então eu tenho que combater esses motivos para não realizar mais esses equívocos. Aí a gente está crescendo, aí a gente está evoluindo, né? Então, no caso do perdão, eu sei que eu ainda não consigo perdoar como Jesus perdoou. Eu ainda não consigo amar como Jesus amou, mas eu estou me esforçando para isso. Né? Eu já não tenho mais sentimento de vingança, eu já não tenho mais sentimento de revolta em relação a alguém que me tenha feito, até porque com a doutrina a gente aprende uma coisa, que não existe injustiça no mundo. Então, se uma pessoa está nos ferindo ou está nos fazendo ingratidão, nessa encarnação pode ser que a gente não entenda por quê. Mas o que eu fiz no passado? Não é? A gente sabe, eu sou muito realista nesse sentido. A doutrina me ensinou o seguinte, que tudo que eu passo agora são consequências do meu passado. Então, sem querer aí te deixar para baixo, né, Isis, que você colocou o teu exemplo, a gente fala assim, por que será que essa companheira vive me ferindo lá no meu trabalho? Não é? Atualmente eu não me lembro, eu não fiz nada de ruim para ela. Mas o que será que eu não fiz no meu passado? A gente tem, isso não é deprimir, não. A gente tem que olhar para as situações que nos acontecem e tirar o proveito da lição. É ali a aprendizagem. Então é isso que eu tenho que trabalhar. Eu não sou vítima. Vítima não existe nesse mundo. Lei de causa e efeito, sim. Agora, injustiça e vítima não existe. Né? Vítima só existe no mundo material quando alguém é ferido. Pois é, quando a gente tem essa consciência, é o que Leon Denis disse aqui pra gente, a gente entra em comunhão com o infinito. Aí a gente está evoluindo, né? A gente, não é que você tenha sido péssima exatamente com ela, Isis, mas você pode ter infringido a lei de Deus, não necessariamente com ela, pode ter sido com outra pessoa ou de outra maneira, mas a maneira de você aprender, né? Pode ser que a espiritualidade esteja usando essa pessoa no seu caminho. Né? A Tina colocou, o outro também tem suas dificuldades, seus desafios. Sim, nós não somos vítimas, coitadinhos. Tudo que nos acontece, olha, é muito duro a gente ouvir isso, gente. Eu falo porque quando eu comecei a estudar a doutrina, que eu comecei a entender esse processo, isso deixa a gente meio que triste, um pouquinho triste. Mas é uma realidade lógica, não é? Quando a gente não tem esse conhecimento, a gente acha que é vítima de tudo. Ah, porque Deus me esqueceu, Deus não está lembrando de mim, Deus está me castigando, porque eu estou sofrendo assim, porque eu tenho esse problema na minha vida, porque que eu tenho essa doença. Eu sempre lá vítima, vítima, vítima. Quando a gente aprende com a doutrina espírita que toda a nossa existência atual é consequência do que nós fizemos no passado, minha filha, aí não tem mais desculpa. Aí você não pode dizer que é vítima. Não tem. É duro de ouvir isso. É cruel. Uma vez eu falei, meu Deus, mas eu não consigo acreditar nisso. Mas é a verdade. E quando a gente se conscientiza disso, a gente deixa de ser vítima e cresce. Cresce por quê? Porque a gente vai lutar contra aquilo que ainda está fazendo mal para a gente. Ou seja, para que no futuro as consequências não sejam as mesmas. E é um raciocínio lindo e lógico que a doutrina nos oferece. E quando a gente começa a raciocinar e a pensar dessa maneira, a gente vai crescendo. E vai enfrentando qualquer dificuldade que venha. Pode vir a amiga me ferir lá no trabalho, pode vir implicar comigo, pode vir um outro fazer aquilo que eu não gosto, porque eu estou lutando contra essas minhas dificuldades, dessas coisas não me ferirem mais. Então eu estou crescendo, eu estou evoluindo. Né? Em cima do teu, eu vou pegar o teu exemplo agora, Isis, sempre, toda hora. Em cima do exemplo que você colocou mesmo, se você fizer uma análise, hoje, o teu comportamento em relação a essa companheira, né? Ele está bem melhor do que da primeira vez que ela tenha feito alguma coisa com você. Na primeira vez que ela fez alguma coisa lá com você e que você se sentiu ferida,
com certeza você teve uma atitude bem pior do que a que você tem hoje. Então, o fato dela estar sempre te ferindo, está fazendo o quê? Com que você melhore. Ela está lá, continuando ferindo, coitada. A gente tem até que fazer preces para ela. Mas você está crescendo. Pois é, você tem vontade de dar uns safanões. Hoje você já entende. Então, quem nesses atos aí, nessa situação, quem é que está crescendo? Quem é que está evoluindo? Você. Você já teve vontade de dar uns safanões. Hoje você já não tem mais essa vontade. E já começa a trabalhar, já começa a entender a dificuldade da companheira, não é? Como você colocou ali. Você já tem consciência do porquê da situação. Isso, gente, é progresso. A gente fica esperando o progresso, sair daqui para uma vida superior direto. Não. O progresso é esse, no dia a dia. É a gente olhar para trás, nas situações que nos incomodam e falar, puxa vida, há 10 anos atrás, se isso me acontecesse, eu agiria dessa maneira. Hoje, eu já não ajo mais. Pois é, aí, até tentar ajudar. Isso que a gente tem que entender como progresso individual. E é para isso que a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia. Olhar para dentro de nós, ver as nossas tendências, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos irrita, principalmente quando nos irrita no outro. A dificuldade não está no outro, a dificuldade está em nós. Joana de Ângeles fala muito isso para nós. Tudo que eu vejo de errado no outro e que me incomoda no outro, na realidade, está em mim esse erro. Aquilo que não me incomoda é porque eu já venci. Não é? Pois é, sorrir com a alma, Tina. Muito bonito isso aí. E aí, Leon Denis, então, diz para nós assim, ó. Perguntam-nos, muitas vezes, como podem as expiações e o resgate das faltas passadas ser meritório se a gente está esquecendo, né? O Nassim colocou aí, pensou no safanão, mas não deu. Além de tudo, está aprendendo a tolerância. Justamente. É o que eu falei, que ela está progredindo. Porque na primeira vez ela teve vontade de dar o safanão e hoje ela já tenta ajudar a companheira. Olha lá, nas coisas erradas que ela faz, como ela colocou ali. Né? Ela não vai, não entra no processo de se vingar e de não ajudar a companheira. Então isso é progresso. Isso é evoluir. Né? E aí a gente tem que bater palma pra gente. Não é que a gente vai ser orgulhoso, né? É deixar a vaidade entrar. Não, mas é um incentivo para nós. Isso nos dá força. A gente fica contente. Meu Deus, eu já estou conseguindo vivenciar aquilo que eu estudo com a doutrina. Então isso vai nos dando força para continuar nos melhorando a cada dia. Né? Então Leon Denis diz para nós aqui que o sofrimento não é forçosamente uma expiação. A gente sabe que sofrimento, ele não deve nem existir. A dor, sim. Mas o que ele usa a palavra sofrimento aqui, a gente vai falar de dor, né? Porque a dor, a gente acha que é expiação, e nem sempre, como ele diz aí, essa dor que causa sofrimento vai ser uma expiação. Porque ele diz assim, que toda a natureza sofre. E é verdade, né? Tudo o que tem vida, a planta, o animal, o homem, está sujeito à dor. Por que que tudo que tem vida está sujeito à dor? Porque mesmo lá na plantinha, mesmo no animal que não tem consciência, que não tem raciocínio ainda, que não desenvolveu o princípio espiritual, está lá ainda só na base do instinto, a dor faz com que ela se fortaleça. Não é? Você quer ver um exemplo? Você pega uma plantinha que está lá, eu sei porque eu faço isso nas minhas plantas e eu percebo muito isso. Você pega uma plantinha que está lá assim, mais ou menos, levando a vidinha dela lá, né? Mas você resolve dar uma podazinha naquela plantinha. Corta umas folhinhas daqui, tira uns galinhos dali, doeu na plantinha, né? Não essa dor que a gente fala, né? Mas ela sentiu. Mas veja bem, como você tira aquelas folhinhas, principalmente as folhinhas que já estão velhinhas, como ela se renova e se fortalece. Eu tenho um pé de coqueiro que essa semana aconteceu isso. Meu pé de coqueiro, eu fiz uma limpeza nele, tirei aquelas folhinhas que já estavam velhas, cortei algumas.
Quando eu fui olhar essa semana, né, aí deu uma chuvinha aqui no Rio de Janeiro, ele ficou lá na chuva, nossa, está cheio de folha nova, ele verdinho, crescendo, lindo e maravilhoso. Foi a dor que impulsionou. Então é isso que Leon Denis está dizendo aqui para nós. O sofrimento, quer dizer, a dor, é principalmente um meio de evolução, de educação. Por quê? Porque quando dói, a gente vai procurar a cura. Em todos os sentidos. Tanto físico, né, como o espiritual, como o moral. Se nós sofremos uma dor física, apareceu uma dor no joelho, você vai para o médico procurar o motivo daquela dor. E aí você vai descobrir o que está te causando a dor, você vai tratar daquela dor e nunca mais vai fazer alguma coisa para que aquele joelho doa por aquele motivo. Boa noite, Thelma, seja bem-vinda. Não é? Boa noite, Luz, seja bem-vinda. Eu gosto muito do exemplo do dentista. Você tem uma dor de dente daquelas de arrasar, de você dar com a cabeça nas paredes de tanta dor. Aí você vai ao dentista. Aí chega lá, o dentista trata do seu dente, cuida do seu dente e diz para você, olha, isso aconteceu porque você foi displicente, você não cuidou dos seus dentes e pá. Você não quer ter mais dor de dente, o que você faz? Começa a cuidar bem dos seus dentes. Então a dor, e aí você está progredindo, porque você não vai sentir mais dor de dente. Então a dor é o que ele diz aqui para nós, é um meio de evolução, porque ela sinaliza aquilo que a gente está fazendo contrário à lei. Principalmente também a dor moral, as dores morais. Também para nós como impulso, como sinal, dizendo assim, olha, para porque não é por aí que você tem que ir. Doeu, para. Está fazendo alguma coisa que não está de acordo com a lei. Então é o nosso sinal. Então não pode ser uma coisa ruim na nossa vida. A gente tem que agradecer a dor, porque se não doer, a gente continua fazendo bobagem. E vai embora. Então a dor, ela nos educa. Nos educa. Mais adiante ele continua dizendo, mas no caso em questão é preciso lembrar que se deve estabelecer distinção entre a inconsciência atual e a consciência virtual do destino no espírito encarnado, né? Pois é, né, Francis? O Francis diz ali, volte daqui a 6 meses, você promete e só volta na próxima dor de dente. Não, mas depois, Francis, que você passa uma noite inteira com uma dor de dente que você não consegue nem pensar, meu filho, você não passa mais 6 meses sem ir ao dentista, não. Vide Bete Rosado, que já passou por isso. Nunca mais eu deixei de ir. Por quê? Porque o desespero que eu passei com aquela dor fez com que eu aprendesse a lição. Então eu não quero mais passar uma noite, de vez em quando, lá de 6 em 6 meses, vou lá no meu dentista fazendo uma revisão. E isso em todos os sentidos da nossa vida. Quando a dor dá, né? Dor na coluna, quem gosta, né, Tina? Mas a coluna está doendo por quê? Porque você está com alguma coisa errada em você que está causando essa dor. Então o que você vai fazer? Vai lá cuidar dessa dor na coluna. E também assim nas dores morais, né? Então ele diz assim, quando o espírito compreende a luz intensa do além, quer dizer, essa vida superior maravilhosa, que lhe é absolutamente necessária uma vida de provações para apagar os lamentáveis resultados de suas existências anteriores, esse mesmo espírito, num movimento de plena inteligência e de plena liberdade, escolhe ou aceita espontaneamente a reencarnação futura com todas as consequências que ela acarreta. Aí compreendido o esquecimento do passado que se segue ao ato da reencarnação. Então, quando eu faço lá o meu planejamento reencarnatório, e a espiritualidade, lá, os mentores dizem para mim, né? Mais ou menos assim, vamos falar numa linguagem bem simples. Olha, você vai passar por esse aprendizado que você precisa trabalhar essa dificuldade que você tem. Quando você estiver encarnado, vai doer para você poder trabalhar. A gente aceita.
conforme ele está dizendo aqui. Por quê? Porque a gente sabe que é por aí que a gente vai crescer, que é por aí que a gente vai caminhar, sair da mesmice e progredir. Porque se não doer, a gente está quietinha, parada no lugar. Se você não sente dor nenhuma, você não procura um médico. E é nosso dever e nossa obrigação, pelo menos uma vez por ano, fazer um check-up no nosso corpo físico. Mas se não dói nada, para que eu vou, gente? Eu vou procurar médico? O médico só fica inventando moda, achando um monte de complicação na gente, e aí é dor daqui, aparece problema dali, então é melhor não mexer. Não está doendo, não preciso de médico. Aí, não é, Nena? Né? Quando dói que a gente vai ver, aí está tudo destrambelhado. É como um carro que você tem, um aparelho, qualquer coisa que você tem que ter manutenção. Né? Seu carro, você não leva ele para revisão, não faz manutenção, não troca pneu, não troca o óleo, não troca lá as peças, lá não entendo muito bem, mas não vive cuidando do seu carro para ele estar sempre bonitinho, vai fazer uma viagem, vai para o mecânico e faz aquela revisão. Por que a gente não faz isso com o nosso corpo também? A gente não faz. Aí estamos bem, vamos vivendo, comendo, bebendo, de tudo, fazendo, aprontando, faz aqui, faz ali, lá. Até que chega uma hora, né, que é uma máquina também, que dói. Dói para te avisar, olha, para, porque você está indo demais, abusando já da tua força, do teu poder. Então para, vem a dor. Então a dor não pode ser colocada na nossa vida como um castigo. Graças a Deus eu já entendi isso. Não é um castigo, ela está ali para te avisar, você está fazendo alguma coisa errada. Vai procurar saber o que é que está saindo de errado. É isso que Leon Denis está dizendo aqui para nós, né? O Francis coloca para nós, li certa vez em um centro espírita, que a dor é a didática de que Deus se utiliza para corrigir as falhas do nosso caminho. E é uma grande verdade, mas é isso mesmo. É isso que... Porque dentro do nosso estágio, né, da nossa teimosia, do nosso orgulho, da nossa resistência, da nossa intolerância, se não dói, a gente não muda. Isso eu já aprendi muito. Se não doer, a gente não cresce. Se não doer, a gente... Então precisa doer. Não deveria, né? Porque Deus criou tudo perfeito, criou as leis, colocou as leis bonitinhas aí para a gente seguir. Se nós seguíssemos direitinho todas essas leis, né, que a gente tem conhecimento, a gente não sentia dor. A gente só sofre, só sente dor porque se afasta da lei. Então é a didática que Deus usa por causa da nossa incapacidade de entendimento. No estágio em que nos encontramos, se não doer, a gente não vai parar para consertar e refazer o caminho. Então tem que doer. Né? Quando a gente tem consciência disso, melhora muito. Porque aí a gente sai daquele processo lá que nós falamos lá no início, de ser a vítima do mundo. Não é? Quantas pessoas que a gente vê aí que estão com uma doença de grave, doença séria que pode levar ao desencarne, e as pessoas lutando. Porque sabem, entenderam, se conscientizaram que aquilo na vida delas ali é justamente para fortalecê-las. Né? E aí ele diz aqui para nós, esta vista inicial, clara e completa, aceita o renascimento. Basta amplamente para estabelecer a consciência, a responsabilidade e o mérito dessa nova vida. Quer dizer, você tem consciência de que todas as situações que você vai ter que passar de aprendizado vai doer, você se conscientiza disso e a dor vem e você tira de letra. Agora, se você não tem esse processo, não se conscientizou disso ainda, que a dor é uma bênção na sua vida, aí você vai entrar naquele processo de vítima, vai entrar no desespero, aí vai sofrer. Aí vem o sofrimento. Por isso que a gente diz lá, né? Se não me engano, acho que é Emmanuel que fala, não me lembro direito. Mas existe lá, a dor é inevitável, agora o sofrimento é escolha. A dor vem para me avisar que eu não estou fazendo a coisa correta. Agora, se eu entrar no processo de sofrimento,
foi porque eu me entreguei, né? Me acomodei naquela dor, está doendo. Ah, eu nasci para sofrer, ó vida, ó azar, ó dia. Quantas dores, quantas dores. Nossa, então vem a dor. E não é isso, eu não nasci para sofrer. Não fui criada para isso. Então, se está doendo, é porque tem alguma coisa que não está funcionando direitinho. E eu preciso ver e consertar esse funcionamento, né? E Denis continua assim, olha, dela conserva ele neste mundo a intuição velada, o instinto adormecido, que a menor reminiscência, o menor sonho, basta para acordar, fazer e reviver. Ou seja, né, a nossa consciência, todas as nossas conquistas do passado, todo o aprendizado de vidas passadas, nós esquecemos na atual reencarnação. Por quê? Porque é necessário que esqueçamos. Mas esse aprendizado, ele ficou lá arquivado no nosso HD. A nossa consciência está lá. E na atual encarnação, quando é necessário que nós já utilizemos esse conhecimento, é o que ele diz aqui, ele é lembrado com facilidade. E a gente tira isso, percebe isso, em situações do nosso dia a dia. Existem situações que a gente resolve com a maior facilidade, né? Como se já tivesse vivenciado aquilo. Outras a gente tem mais dificuldade, outras a gente tira de letra. Essas que a gente tira de letra é porque nós já aprendemos, já vivenciamos e já interiorizamos o aprendizado. Conquista que você não perde mais. Os valores espirituais que você não perde. E aí esses que você já tem vão servir de base para a nova empreitada que você está levando na nova encarnação, para os novos aprendizados que estão vindo. Tá? Por isso que ele diz aqui, nesse momento que a gente acha que esqueceu realmente do passado, mas quando há necessidade, né, você vai lá, ó, e dá um clique em cima daquele arquivo e o arquivo abre para você utilizar. Aí ele diz assim, é por esse laço invisível, mas real e possante, que a vida atual se liga à vida anterior. Mais das vezes, nada fazemos para despertar as recordações adormecidas, mas a ordem das coisas não deixa por isso de subsistir. Nenhum elo da cadeia magnética do destino se obliterou e ainda menos se quebrou, né? Quer dizer, a Tina coloca para nós que em 6 meses de estudo do Pautalk, ela já se modificou. Que bom, Tina! E a cada estudo a gente tem que pegar mesmo e jogar na experiência, na vida prática, no dia a dia. É esse processo aqui que Leon Denis está falando. Nós estamos nessas várias existências e cada existência é um aprendizado. E esse aprendizado que a gente vai se modificando, se melhorando a cada encarnação, nós ficamos com ele, conforme eu falei lá, usando aqui a tecnologia da informática, né? O que acontece? Ele está lá no nosso HD. Os arquivos que nós fomos aprendendo, as provas que passamos, as situações, as dores que sentimos, né? E nós trazemos dentro do nosso HD. A gente não se lembra, mas na hora que é preciso, é lembrado. É perfeitamente comparável o exemplo que a gente dá numa sequência do nosso aprendizado na escola. A nossa vida e uma sequência de aprendizado numa escola é a comparação perfeita. O aluno entra lá na escola, ele tem a classe da alfabetização. Ele aprende a ler e a escrever. Então ele entra lá simples e ignorante. Aprende a ler, a escrever, aprende a começar a contar, aprende os números. Aí ele começa a ir para a primeira série, onde ele vai começar a desenvolver o raciocínio com o aprendizado das coisas que lhe são necessárias para a sua vida. O que ele aprendeu na alfabetização vai ser base para esse primeiro ano. O que ele vai estudar no primeiro ano vai ser base para o segundo. Ele não vai precisar estudar novamente quando ele estiver no segundo. Ele não precisa estudar novamente o que ele já estudou na classe de alfabetização. Mas aquilo que ele estudou na classe de alfabetização está lá na memorinha dele. Está lá no HD. Aí quando ele estiver aqui na segunda série, que necessitar
do aprendizado que ele teve lá na alfabetização e na primeira série, ele vai lá e puxa. Clica em cima, o arquivo abre e ele dá continuidade aí ao seu aprendizado. É assim fisicamente, vamos dizer assim, fisicamente. Mas quando é necessário, né? Então é por isso que ele diz que esse elo não se quebra. O elo das várias vidas, ele não se quebra. Você muda de corpo, você muda de nome, você muda de família, você muda de lugar onde nasceu, você muda de tudo quanto é jeito. Mas você não deixa de ser um espírito com aquelas conquistas que você já teve e que você vai levar para sempre com você. Dos valores morais, né? Dos valores do espírito. E aí ele diz assim, para a gente já ir terminando, que o nosso tempo já está chegando. Ele diz assim: o homem de idade madura não se lembra do que fez na meninice. Olha o exemplo que ele vem dar. Deixa por isso mesmo de ser criancinha de outrora e de lhe realizar as promessas? O grande artista que ao entardecer deu um dia de labor, cede ao cansaço e adormece. Não retém durante o sono o plano virtual, a visão íntima da obra que vai prosseguir, que vai continuar assim que acordar? Né? Então a gente está fazendo ali um trabalho durante aquele dia. Terminou o dia, a gente vai e descansa. Tudo aquilo que nós já fizemos ali, no caso que ele está citando aqui do exemplo do artista, tudo que ele já fez aqui naquela obra e que ele precisa, está com ele ali. Ele vai dormir e não vai esquecer. Senão ele vai dormir, chegar no dia seguinte ele vai ter que começar a fazer novamente aquela obra de arte? Não, ele vai partir de onde ele parou. E o aprendizado daquilo que ele já fez, ele vai se lembrando e vai aperfeiçoando. Esse exemplo que ele está dizendo aqui. Aí olha só como é que ele completa, dizendo: acontece o mesmo com o nosso destino, que é uma lide constante entrecortada. Quer dizer, essa lide é uma vida entrecortada, é por conta das várias reencarnações, né? Os períodos de cada existência. Muitas vezes em seu curso, por sonos, que são na realidade atividades de formas diferentes, abrilhantadas por sonhos de luz e de beleza. A vida do homem, Leon Denis, ele é muito bonito quando ele fala, né? Ele mexe lá com o nosso interior, ele puxa pelo nosso raciocínio e faz com que a gente pense mesmo e se fortaleça. Porque você bate na testa e diz assim: é isso aí. É o que Denis está falando aqui, é o que eu estou vivenciando e o que eu preciso continuar vivenciando. Olha o que ele fala para nós. A vida do homem é um drama lógico e harmônico. Olha que coisa mais linda, gente. Cujas cenas e decorações mudam, variam ao infinito, mas não se apartam nunca um só instante da unidade, do objetivo, nem da harmonia do conjunto. Ou seja, você tem várias vidas, você tem vários cenários na sua existência, mas você não perde a tua essência de espírito imortal. Quando ele continua: só quando voltarmos para o mundo invisível é que compreenderemos o valor de cada cena, o encadeamento dos atos, a incomparável harmonia de todos em suas ligações com a vida e a unidade universais. Então, olha só, quando chegarmos lá nessa vida verdadeira de espíritos imortais e de espírito superior, nós vamos entender todo esse elo que hoje, né, é ligado e que de repente a gente fica assim meio confuso para compreender, mas tem sentido. Não é uma coisa aleatória. Por isso que ele disse aqui: a nossa vida, a vida do homem, é um drama com lógica e ao mesmo perfeito, por mais destrambelhado que a gente acha que seja, mas é o que a gente precisa. Por isso que cada um de nós
têm vidas diferentes. Nossas vidas não são iguais. Cada um tem vidas diferentes, porque somos individualidade e temos necessidades diferentes, porque estamos em estágio evolutivo diferente. Mas isso não deixa de ser uma harmonia, conforme ele diz aqui, que vai ter a sua vida ligada às unidades universais, a esse universo imenso. Quer dizer, então nós estamos aqui vivenciando, eu tenho a minha vida, né? Sou uma individualidade, cada um de vocês tem a sua vida, a sua individualidade, mas isso faz parte de um todo perfeito. Não é? Que se entrelaça. Porque Jesus nos disse, nós vamos formar a família universal. E ele disse lá, nós precisamos o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. O amar a Deus não é ficar, ó Deus, eu te amo. Isso ele precisa, ele sabe disso muito bem. O amar a Deus é colocar em prática as suas leis. E ele completou com o amar ao próximo. Eu preciso amar o próximo. Eu sou individualidade, eu estou caminhando, eu cuido do meu progresso, mas o meu progresso também tem que colaborar com o progresso de quem está junto a mim. Por isso que ele disse, amar ao próximo como a si mesmo. Tudo que eu faço para mim de bom, eu estou também fazendo ao meu próximo. E aí Denis termina aqui esse parágrafo aqui nesse item dizendo assim, sigamos, pois, com fé e confiança, a linha traçada pela mão infalível. Dirijamo-nos aos nossos fins, como os rios se dirigem para o mar, fecundando a terra e refletindo o céu. Querem incentivo maior para a gente poder lutar contra qualquer dificuldade que bata a nossa porta? Saber que a gente está aqui agora, passando por isso, passando por dores, passando por dificuldades, muitas das vezes caindo em desânimo, mas a gente não pode deixar se vencer por esse desânimo, porque o que nos espera? É essa vida suprema, essa vida de felicidade verdadeira, de espírito superior, que não vai mais sentir essas coisas pequenas desse mundo terreno, do mundo material. Esse é o nosso destino, meus amigos. Olhemos para Jesus e não coloquemos Jesus como uma coisa impossível, não. Ele não é impossível. Quando ele diz lá, eu sou o mestre, e quando nós aprendemos através dos Espíritos que ele é o nosso guia, que ele é o nosso modelo, é para ele que a gente tem que olhar, é para ele que a gente tem que direcionar a nossa existência, seguindo o seu exemplo de vida. Ele viveu aqui na Terra, passou pelas dificuldades daqui da Terra, para mostrar para a gente que se nós soubermos viver como ele nos ensinou, nós estaremos um dia no ponto de felicidade em que ele se encontra. Espírito puro e com certeza governando um planeta aí, ajudando a outros espíritos a crescerem e evoluírem também. Então é como Denis fala aqui para nós, não percamos a nossa fé e a confiança nessa vida feliz, nessa vida maravilhosa que nos espera. A gente está encerrando aqui o nosso trabalho de hoje, já são 19h26, agradecendo aí a presença de todos, né? A todos nós, Marli. Eu me emociono muito estudando esse livro aqui com Leon Denis, porque ele toca fundo nos nossos sentimentos, no nosso coração, e ao mesmo tempo ele nos incentiva a não pararmos, a não desistirmos. É um chá de ânimo bem grande que Denis coloca para nós aqui nessas palavras, nas suas obras. A gente está encerrando então, agradecendo aqui a presença de todos, e como a gente está com um tempinho ali já estourando, eu mesma vou fazer a prece de encerramento, tá, meus amigos? Não, para mim tudo certinho, Nina, não tem nada para colocar. Vamos então mentalizar esse mestre querido, esse espírito iluminado que se propôs a entrar aqui na Terra, a passar pelas vicissitudes do planeta, sofrer as dores do mundo material para nos dar o exemplo de como devemos agir para conseguirmos a felicidade verdadeira. Por isso, Senhor Jesus, nós só temos a te agradecer.
agradecer pelas oportunidades, agradecer por essa doutrina, agradecer pelos teus ensinamentos, agradecer o teu exemplo e agradecer o teu amor por nós, Senhor, que continua sempre aqui nos fortalecendo, nos direcionando e nos indicando o caminho a seguir. Sabemos da tua presença em nossas vidas e só te agradecemos, apenas para te agradecer. Pedir que continue, Senhor, fortalecendo todos nós, que essa luz que parte do teu coração, nos iluminando sempre, iluminando essa nossa caminhada, possa envolver a todos nós, e que os nossos corações estejam abertos, e que os nossos olhos possam enxergar essa luz e segui-la, para um dia estarmos todos juntos, vivenciando essa felicidade que tu nos prometeste. Abençoa todos os companheiros aqui presentes, o FRC, o Vander, a Isis, a Marli, a Luz, o Nassim, o Francis, a Nina e a nós também, Senhor, que possamos estar sempre aqui dizendo sim ao teu chamado, dando continuidade sempre a esse aprendizado tão valioso para todos nós. Assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga que nos ampara, que nos sustenta, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós pedimos a permissão para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, um beijo no coração de todos. O nosso querido Céldio já está aí. Então nós vamos ter agora a palestra diretamente do Centro Espírita Leon Denis, e convidamos a todos a permanecerem na salinha, quem puder, é claro, e a gente então vai liberando a palavra para o nosso companheiro lá do Céldio. Querido amigo, boa noite, é com você aí, liberando o microfone.